que estava sendo, aleluia, escravizado pelos egípcios, que estava sendo escravizado por Faraó. Aleluia, é interessante que agora nós vemos o povo de Deus no Egito. Aleluia, nós vemos os hebreus sendo submetidos, aleluia, a adorar a Faraó. Aquele povo escravo, aleluia, sendo submetido a adorar a outros deuses, aleluia, por ordem, aleluia, de Faraó. Louvado seja Deus. Mas esse povo não era o povo de Deus e agora está sofrendo, está debaixo do braço do jugo de Faraó, está debaixo do jugo do maligno, um povo que outrora carregava as promessas do Senhor, um povo que um dia Deus prometeu a Abraão e a Isaac, a Jacó, que a descendência dele, aleluia, seria grande e numeroso. Aquele povo carregava a promessa de servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Mas outrora, por murmurar, por deixar de fazer a vontade do Senhor, sabe o que acontece? 400 anos aquele povo estava sendo escravo do Egito, escravo de Faraó. Aleluia. Aquele povo estava em terra estranha. Aquela terra não era a terra que Deus tinha prometido para ele. Aquela terra não era terra de adoração ao Senhor. Aquela terra adorava deuses estranhos. Mas um dia, alguém ali, aleluia, que conhecia, que já ouviu falar do Deus Santo, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus dos seus antepassados, eles resolvem clamar ao Senhor. Eles suplicavam a Deus por socorro. Até quando, Senhor, nós vamos servir a Faraó? Até quando nós vamos servir aos egípcios? Nós vamos ser escravos do Egito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E portanto, no versículo 5, aleluia, diz assim: e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. Israel carregava a promessa, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-te da minha aliança, aliança que Deus tinha com aquele povo, aliança que Deus havia prometido aos seus antepassados. Então por que, aleluia, aquele povo estava ali? Era um tratar pela desobediência, e a desobediência, ela traz consequência. A consequência foi aquele povo ali sendo escravo, servindo ao Faraó por 400 anos. Louvado seja Deus. Olha, Deus ouviu o gemido, Deus ouviu o clamor. E no versículo 6 diz: portanto diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, eu vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço forte, com braço estendido e com grandes juízos. Nosso Deus é os juízes dos juízes. Ele é o Deus de justiça. Ele é o Deus que visita gerações e gerações e gerações. Glória a Deus. Uma vez Deus fez promessa para Israel, outra vez a sua descendência estava sendo escrava, mas Deus não esqueceu quem era aquele povo. Aleluia, Jesus. Sabe o que acontece? Aleluia, Deus levanta Moisés, filho de uma hebreia, criado ali pelo povo egípcio, mas Deus, aleluia, escolhe pessoas que a gente não dá nada. Glória a Deus, Deus pega o nada para trazer. Deus escolhe aquilo que não tem nada a ver. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez você foi criado em terras estranhas, talvez você, aleluia, foi criado longe da presença, mas quando Ele chega, Ele traz mudança. Quando Ele chega, Ele faz ser diferente, porque Ele é Deus. Aleluia,
tão de graça, não é assim tão fácil, tem um processo. E aquele povo começa a murmurar em meio a esse processo, começa a perder a fé, aleluia. Quando a coisa começa a apertar, Deus mostrou o seu poder desde o início, mas o coração dos egípcios, aleluia, era endurecido. O coração dos egípcios, aleluia, não estava voltado para a conversão. E Deus endureceu o coração de Faraó. A coisa começa a estreitar, mas aí Deus manifesta o seu poder, destrói os inimigos do povo de Deus, e aquele povo começa a ver coisas que eles nunca viram. Eles começam a viver milagre, eles começam a ver com seus próprios olhos o Egito sendo destruído pelas mãos de Deus. Louvado seja Deus. E já no deserto, já provando e vendo o que Deus estava fazendo, mas para entrar na terra prometida não é assim, não é de qualquer maneira, não é de graça, tem um processo de preparação, aleluia. E esse processo dói, esse processo exige fé, esse processo exige em quem tu tem crido, em quem tu tem depositado a sua fé, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando a coisa começa a apertar ali, começa a faltar a fé, e o povo começa a murmurar ali naquele deserto. Deus fazendo, agora vem a reclamação. Moisés, mas aqui nós não tem alimento. Moisés, mas aqui o sol está queimando. O que vai ser? Nós vamos morrer neste deserto, Moisés. Será que eu li em Êxodo 16 dizendo, aleluia, a murmuração dos israelitas já no deserto? E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar-nos de fome essa multidão. Olha para você ver, Deus mata Faraó e com seus cavalos, seus cavaleiros, aleluia, Deus derrota os inimigos. O povo viveu isso tudo e agora começa a apedrejar Moisés, agora se levanta contra o homem de Deus, aleluia. O povo que outrora viveu milagre, vendo com seus próprios olhos, mas toda reação tem uma consequência, tem um preço. Para entrar na terra prometida não é de qualquer maneira. Quando eles viram que a coisa apertou, sabe o que eles quiseram fazer? Quiseram voltar atrás, quiseram voltar para a terra, aleluia, do Egito. Começaram a atordoar Moisés, falando: será que não era melhor nós morrer lá no Egito? Será que não era melhor nós servir a Faraó do que nós vir para esse deserto para morrer aqui? Aleluia. Começaram a lembrar do plano B. O plano A não dá certo, nós vamos pelo plano B. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, nós não temos plano B, nós só temos o único Salvador, Jesus Cristo, da nossa vida, da nossa alma. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquele povo começa a blasfemar contra Deus, aquele povo começa a murmurar contra o Criador diante do problema, da dificuldade. Tanto Deus fez por eles, mas parece que agora eles dão amnésia. Começou a lembrar de lá atrás e falando quanto era bom, nós comíamos carne e era mentira de Satanás, lá só tinha escravidão. Eles eram escravos. Olha o que Satanás faz, irmão, ele cega o ser humano. Aleluia. E nossos dias não é diferente. Aleluia. O problema vem, nós lembramos do mundo. Eu vou desviar, eu vou voltar do mundo, mas essa é a vontade de Satanás. Lá no mundo não tem nada. Nós éramos escravos do Egito, nós éramos escravos do pecado, do erro. Aleluia. A libertação tem um processo que dói, tem um processo de cura, mas esse processo é que salva, é que nos faz chegar à terra prometida, é que nos faz chegar, aleluia, a terra que manda
Irmãos, tantas pessoas. Eu estava lendo, irmãos, aproximadamente naquela época, contando com mulheres e crianças, era 3 milhões de pessoas no deserto. E sabe daquelas pessoas, quantos entraram na terra prometida? Apenas Josué e Caleb. Era o único que creram. Moisés falava, eles subiam ao monte para orar, eles não murmuravam, eles sabiam em quem ele estava crendo. E Deus fez perecer naquele deserto os murmuradores. E Deus pereceu naquele deserto aqueles que se levantaram contra o Deus vivo. Não entraram na terra que Deus havia prometido. A blasfema, o pecado, a vontade de voltar atrás, tira a nossa visão para onde que nós queremos chegar. O mundo, ele nos sufoca, ele tira a nossa visão. Quem é Deus? A gente prega que Deus salva, que Deus nos leva para o céu, que Deus liberta, que Deus transforma, mas parece que nós não conhecemos Deus. Quando o problema vem, nós desespera. Nós pensamos em largar tudo e voltar atrás. Quem é o seu Deus? O seu Deus é aquele que leva a terra prometida. E é para aqueles que não pensam em voltar atrás, em voltar para o mundo. O mundo nos escraviza. O pecado nos distancia da presença. O pecado, ele nos cega, ele nos enche de tristeza. Mas quando Jesus desce, quando o Espírito Santo desce na nossa vida, o brilho, o Espírito Santo, ele liberta, ele transforma, ele traz alegria, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema. Sabe por quê? Nós temos a convicção que tudo aqui passa. E para nós há uma esperança, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu desde o princípio. Eu vou, aleluia, para o Pai, aleluia, mas eu vos voltarei para vos levar para lá. Essa terra é a nossa esperança. Tudo aqui passa, igreja, as lágrimas passam, o sofrimento acaba, as dores acabam. Por que nós somos tão felizes assim? Porque nós vamos morar no céu. Já parou para pensar que nós vamos morar no céu? Que nós somos servos do Deus vivo, do Deus que o mar tem que obedecer, com Deus aonde ele chega, Satanás já reconhece a presença dele, tem que sair, tem que bater em retirada. Aonde ele chega, a mudança acontece, tudo fica diferente. Aleluia! E ele estar aqui, ele estar aqui. Adore a ele nessa noite, não perca a oportunidade, ele estar aqui, aleluia. E grande é o poder do nosso Deus. Ele cura, ele transforma, ele liberta, ele salva e ainda leva para o céu. Ele nos perdoa, não importa o quão obscuro foi o nosso passado. Ele perdoa, ele opera, a igreja, ele transforma as nossas vidas e também a nossa família. Ele é o Deus que transforma, ele é o Deus que salva, que liberta. Aleluia, nós temos que crer neste Deus forte, com suas mãos estendidas, com grande juízo, libertou aquele povo. Ele tem poder também de nos libertar, mas nós não podemos ficar costeando dois caminhos. Outra hora eu estou na presença, outra hora a coisa aperta, eu quero voltar atrás. Não podemos, nós sabemos para onde nós queremos ir. Nosso alvo é o céu, nosso alvo é Cristo. Louvado seja Deus, é a salvação da nossa alma. Irmãos, o que é 80, 100 anos aqui, perto de uma eternidade? Um dia desse eu ouvi um pregador falando e eu parei para refletir, é verdade. Nós vamos, já pensou 80 anos no inferno, a gente pensou, já paguei todos os pecados e não pagou, não. Lá é eternamente, lá o fogo não apaga, o bicho nunca morre, é para sempre. Então vale a pena nós permanecer fiel até o fim, sofrer o que tiver que sofrer, aleluia, porque comparado à glória que há de vir, isso não é nada, isso não é nada.
Paulo diz isso, comparado com o que há de vir, isso não é nada. O sofrimento, a prisão, os açoites, não é nada. Isso não é nada comparado com o que há de vir. Aleluia, vamos passar, vamos vencer essa batalha, porque Jesus Cristo está conosco. Ele é quem segura nas nossas mãos, Ele é quem nos dá graça para que nós possamos ir até o fim. Aleluia, glória a Deus. Que nós não venhamos fazer como aquele povo, murmurar, querer voltar atrás, porque tudo pertence ao grande Rei da Glória. Todo o poder está na mão dele. Só depende da nossa fé, como Josué e Caleb, que permaneceram até o fim e entraram na terra prometida. Louvado seja Deus. Que nós possamos, igreja, perseverar diante a lutas, obstáculos, problema. Isso não é nada. O que há de vir. Aleluia. Jesus Cristo está voltando. Ele não tardará. É breve que Ele vem. E a igreja vai subir. E tudo vai ficar aqui. Os problemas, lutas, dificuldade vai ficar aqui. Tudo vai acabar. Amém, Jesus, glória a Deus. Irmãos, as horas já se foram. Bate palma.